Resenha, resumo de Homem-Aranha, terceiro episódio, Amigão da Vizinhança. Dessa vez a gente tem a continuação da história, como eu falei antes, que o Norman descobriu o segredo do Homem-Aranha e agora ele vai trabalhar pro Norman. O episódio gira em torno dessa decisão que ele tem que fazer entre trabalhar ou não com o Norman Osborn. Nesse caso, ficou muito evidente que o Norman tá fazendo às vezes de Homem de Ferro no universo de filmes da Marvel, porque eles estão literalmente trazendo essa ideia do mentor com acesso à tecnologia de ponta, enquanto o Homem-Aranha precisa, né, refinar e aprimorar os seus equipamentos. A gente tem mais desenvolvimento no quesito de personagens secundários. O personagem que é o Lone, que seria o amigo e ao mesmo tempo rival acadêmico dele, rival amoroso e amigo acadêmico, ele acaba tendo uma situação em que o irmão dele entra para uma gangue e para salvar o irmão ele troca de lugar com o irmão e agora ele passa a ser o membro da gangue. E é interessante porque eu já tinha falado outras vezes como o cara que criou a série, aliás, o dublador que deu a voz ao Homem-Aranha original falou muito sobre não querer uma série woke, uma série que falasse sobre temas sérios e tal, não sei o que. E a gente está tendo literalmente uma exposição de como funciona a discrepância de oportunidades para pessoas. O Lone, ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa capaz, mas ele está preso aos estereótipos que esperam dele. E é interessante pensar também, como eu tenho certeza que para a maioria das pessoas isso pode ser desapercebido, principalmente o público para o qual essa série foi feita, que é o público norte-americano. Os estadunidenses, eles não conseguem imaginar, talvez, isso acontecendo de outra maneira. Deve ser completamente natural o personagem negro ir para a gangue, enquanto o personagem branco, Peter Parker, vai ser o Homem-Aranha. Então é interessante, até então a série continua representando no quesito de ação. Tem um mistériozinho sobre de onde está vindo a tecnologia que os bandidos estão usando, né, que o pessoal do mal está usando, sendo que essa tecnologia obviamente pertence a alguém. Até então eu achava que era Oscorp, eu ainda não sei se pareceu ser. E existe também um plot muito parecido com o próprio início do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, que é essa ideia de pegar bandidos que estão usando tecnologia na época da mistura dos Chitauris com o Stark, né? E aí você vê esses bandidos ficando cada vez mais tecnológicos. E mais uma vez, voltando para o plot convencional, a gente tem o desenvolvimento maior entre a Nico e o Peter se tornando essa pessoa que está abandonando, né, a amizade, acabando priorizando outras coisas, né, no caso o trabalho. Mostra que a Tia May está com muitas dívidas e o Peter precisa continuar trabalhando como um estagiário para poder sanar essas dívidas. Então o Norman vai assumir esse papel muito de mal necessário, no sentido de que não tem como negar a ajuda dele, porque eles estão precisando dessa ajuda. Em outro contexto, é interessante pensar o que eles fizeram para essa série, que foi transformar ela meio no que a CW sempre fez. A CW com as séries do Arrow, do Flash, enfim, de vários outros super-heróis, ter o herói em campo, enquanto no ouvido dele fica o outro personagem secundário dando dicas. E foi exatamente o que aconteceu. A gente teve uma cena do Homem-Aranha em campo lutando contra dois bandidos, usando a tecnologia, enquanto no ouvido dele o Osborn, né, ficava analisando a cena e dando dicas do que ele poderia fazer para conseguir vencer esse desafio. Pensando de maneira geral, eu sinto que o roteiro é um pouquinho mais simples, a animação continua feia, continua chata, continua complicada e rendendo apenas nas cenas de ação, porque acaba sendo uma cena de ação computadorizada, né, em 3D. Mas de maneira geral, ainda estou acompanhando. Saiu essa semana a notícia de que talvez que o pessoal que estava produzindo pensou na Jessica Jones mais jovem para ser a amiga do Peter Parker, né, no papel da Nico, que está agora. E eles mantiveram a Nico porque um dos personagens, um dos criadores, roteiristas, gostava muito da Nico no Runaways. Então a gente tem essa confirmação de que eles estão sim imaginando personagens, mesmo que no universo tradicional eles sejam mais velhos, aqui eles podem aparecer de outra maneira. Então isso já é algo quase certo, né, eles trazerem esses personagens de maneiras diferentes. Então tá aí, review, análise, pra mim é um episódio nota de 0 a 5, nota 3,5 e 4, porque é um bom episódio, apesar de ainda ter momentos que empacam às vezes, sabe? Então deixa sua nota, deixa seu comentário. Simbora pra assistir mais séries.